Gente, hoje me deu o louco de novo. Interromper minha lista de vídeos programados para fazer essa teoria maluca de atividade paranormal. E se um ou mais filmes de atividade paranormal se passam em outra linha temporal e a gente foi enganado esse tempo todo? Então, se você gosta desses vídeos, já deixem o like para impulsionar ele. Oi, para quem não me conhece, sou a Alex e esse é o Paranormalidade, um canal inteiro dedicado à atividade paranormal. Então, bora pessoas que esse vídeo nem o roteiro foi pensado. Pra gente tentar identificar alguma linha alternativa da franquia, vamos ter que delimitar o que é canônico em atividade paranormal. E bom, pessoas, eu vou considerar os 3 primeiros filmes. Por enquanto, esses filmes estão na mesma linha temporal. Não que os outros não sejam, mas para que a gente possa ter uma espinha dorsal, em que possamos nos apoiar. E original. Eu vou chamar a linha temporal, em que Toby não tem seu corpinho e Hunter e Layla não estão em 1992, enquanto a alternativa vai ser qualquer outra. Outra coisa é como vamos tratar a viagem no tempo. Como nessa franquia fatos futuros podem interferir no passado, podemos trabalhar de 2 formas. E aí peço atenção que aqui começa a nossa viagem psicodélica. Primeira, se um fato no futuro aconteceu, ele interferiu no passado. Ele deve sempre acontecer para que essa mudança seja mantida. Tipo o Exterminador do Futuro, pro máximo que John vença a Skynet, ele deve enviar Kylo Hesse pro passado. E se algo for apagado da linha do tempo, isso vai apagar todas as consequências lógicas dele. Tipo, se eu for pro passado, antes do meu nascimento, e impedir ele, eu deixarei de existir. Na segunda alternativa, temos que se um acontecimento ocorreu, ele é inalterável, podendo ser modificado somente se algo for mudado antes dele. Tipo, seguindo essa linha, se eu for pro passado antes do meu nascimento e impedir ele. Meu eu que impede o próprio nascimento continuará a existir, pois ele já está lá. O fato dele impedir o próprio nascimento vai reescrever a linha do tempo, daquela data pra frente. Como ele já está ali, nada vai mudar isso, a menos que alguém já estava ali antes para impedir que ele impedisse o próprio nascimento. Eu seguirei essa segunda linha. Logo, nela, se Toby já conseguiu o seu corpo físico, ele não precisa dos acontecimentos dos primeiros filmes e nem dos de Dimensão Fantasma, pois ele já tem o seu corpo. Layla e Hunter já estão em 1992 e já fizeram o ritual. Deu pra entender essa loucura, gente? Então, no quarto temos referências ao que aconteceu anteriormente, inclusive com a presença da Kate. Só tem uma coisa que pode indicar que esse filme é de outra linha temporal, Robbie. Pois de onde aquele menininho veio e pra onde ele vai, o que faz? Robbie é um ponto de interrogação completo. E já ouvi algumas teorias que ele pode ser o Kent. Uma curiosidade é que, segundo os diretores de Atividade Paranormal 4, Robbie é um mensageiro. Se formos para pensar, Kent é também um mensageiro. Então, e se nessa linha do tempo de Atividade Paranormal 4, o Kent Robbie ainda estava sendo treinado? Ele era uma criança marcada como o Jesse ou o próprio Hunter. E por ter o dom de receber e passar mensagens, ele foi integrado numa alta escala do clã, e posteriormente já crescido enviando ao passado. Isso pode explicar por que não vemos ele, em nenhuma foto do clã, lá em Atividade Paranormal 3, porque simplesmente ele ainda não havia nascido nessa linha temporal. Bom, agora se nesse universo Kent não estava presente com Kate e Christie, logo após a morte de seus pais. Quem as treinou? Pode ter sido qualquer pessoa integrante do Coven, inclusive a própria Lois. Gente, eu particularmente não acho que Kent seja Robbie, ou que esse filme está numa linha temporal diferente. Mas e vocês? Acham isso provável? Seguindo adiante. Temos Marcados pelo Mal. Bom, pessoas. Marcados pelo Mal é um spin-off, já começa por aí, teoricamente ele não faz parte da franquia. Sabiam disso? Tanto que os produtores falam que esse filme é um primo do primeiro filme. Então, será que ele se passa em outra linha do tempo? Bom, pessoas, nesse filme temos a cena da Ali. Nela, ela explica todos os eventos dos primeiros 3 atividades paranormais corretos. E tem mais.
Ela mostra uma foto de Kate e Christie com Lois e de Christie já adulta. Ou seja, ao que tudo indica, essa é a linha temporal padrão. Além disso, o endereço da Ali Ray está correto, Carlsbad, Califórnia. Ao que tudo indica, esse filme segue os acontecimentos da linha temporal dos 3 primeiros filmes, mas aí que temos alguns detalhes. Primeiro, o encontro de Jessie com Kate e Christie. Gente, as roupas que elas estão usando são ligeiramente diferentes daquelas que elas usam quando mataram Dennis, no terceiro filme. Ademais, o grito que Kate dá no final do filme é diferente do original do primeiro filme. E voltando para a cena de encontro, o filme quer que acreditem que Jessie estava no porão da casa da bruxa Anna. Mas, gente, que porãozinho grande, né? Além disso, eu nunca vi um porão com janelas. E é aqui que começamos a brincar um pouco. E se a entrada desse portão for algo semelhante ao portal que Leila fez no quarto filme? Gente, esse lugar, pra mim, lembra muito o que vemos no final de Dimensão Fantasma, que é todo bagunçado e lembra muito um porão. Detalhe que em Marcados, antes do Jesse ser atacado, ele ouve vozes de crianças. Da mesma forma que a mãe de Leila ouviu. Um indicativo que eles estavam no mesmo lugar. Além do mais, olhem essa cena. Temos uma espécie de lareira, isso dentro de um porão. Essa lareira vemos em Marcados pelo mal... Vejam, pessoas, é a mesma. A diferença é que uma está acesa e a outra apagada. O que pode ser um indicativo que, além de ser o mesmo lugar, a mãe de Leila já esteve nesse lugar e Toby já conseguiu um corpo físico. Loucura, né? E pra galera que tá achando que isso quebra a cronologia da série, lembra que Leila e sua mãe vão parar em 1992, no final do filme. Ou seja, embora os acontecimentos de Dimensão Fantasma naquele ponto do espaço, tempo de Jessie não aconteceram. Pro Coven, para Toby, Kate e Christie e todos os relacionados ao terceiro e sexto filme, Dimensão Fantasma, esses fatos já aconteceram. Tá mais pra que tais fatos aconteçam? Não é necessário que Hector assuste Kate. Bom, pessoas... Não. Isso é explicado pela diferença dos gritos de Kate no primeiro filme e de Marcados. Naquele filme, ela simplesmente pode ter matado Micah como fez com Daniel e Christie. Tá mais? E por que Hector foi mandado pra lá? Por conta do ritual que eles fizeram no início do filme. Isso explica essa cena, que até então era completamente solta pra mim. Eles fazem o ritual e nada acontece. Mas agora a gente começa a perceber que, na verdade, sim, aconteceu algo. Eles pediram para viajarem no espaço-tempo entre lugares profanados. E foi isso que aconteceu. E, para que eles não interviessem em nada do que já aconteceu, as bruxas ficam de prontidão na noite da morte de Micah. Pode ser que na primeira linha do tempo, a do primeiro filme, elas nem estavam lá. Então, pessoas organizando as ideias, os 4 primeiros atividades paranormais se passam em uma linha temporal, em que Toby não tem o corpo físico. Porque, como falei, estou usando a linha de raciocínio de que se Toby já tem um corpo físico, ele não precisa dos acontecimentos que vão gerar para ele isso. Já em Marcados pelo Mal, ele já tem. Indo para frente, temos Dimensão Fantasma. Em Dimensão Fantasma, uma evidência de algo de errado não está certo. É quando o filme começa mostrando a morte de Micah, e nele vemos o letreiro dizendo que aquilo aconteceu em Santa Rosa. Mas em Santa Rosa era onde moravam os pais de Kate e Christie. Naquela cena, eles estavam em Moon Park, na casa de Lois. E tem mais. No início do filme, Leila desenha o parente de Ryan, Mike, com o bigode do ratinho, mas a primeira vez que Ryan e Leila veem ele. Eles falam que é a primeira vez que veem ele com bigode. Será que isso foi um erro ou eles estão em outra linha temporal? Bom, gente, se for é uma em que Toby não tem o seu corpo físico. Mas ao mesmo tempo é diferente dos 4 primeiros filmes. Ou seja, temos uma linha do tempo dos 4 primeiros filmes e o Dimensão Fantasma. Uma de Marcados pelo Mal. Sendo que somente em Marcados que Toby já tem o corpo físico. E se estiverem, como isso explica a foto de Hunter como desaparecido. E as filmagens que mostram ele em 1992. Explicação para isso é bem básica, quando Hunter foi enviado para 92.
Nada nos 4 primeiros filmes precisava acontecer novamente, ou seja, foi criada uma nova linha temporal. Nessa linha estão localizados os eventos de Dimensão Fantasma. E quando Layla vai para 1992, ela novamente apaga a linha temporal, criando-a de marcados pelo mal. Lembrando que quando falo que a linha do tempo foi apagada, na verdade é que os eventos que ocorreram nela não são mais importantes para Toby. Explicação perfeita, certo? Mas temos um problema. Se nenhum dos eventos anteriores é importante no universo de marcados, por que eles ainda aconteceram? Porque Ali relatou perfeitamente o que aconteceu nos 3 primeiros filmes? Bom, pessoas, a explicação mais lógica é que a série trabalha com a ideia número 1 que eu falei sobre viagem no tempo. Se um fato no futuro aconteceu, ele interferiu no passado. Ele deve sempre acontecer para que essa mudança seja mantida. Então, o que temos até agora é que o único filme que pode estar passando em uma linha do tempo diferente dos outros é Marcados pelo Mal. Pois, como falei, a relação dele com o primeiro filme pode ser eliminada tranquilamente. E a cena que ali explica os eventos dos filmes anteriores pode ser na linha do tempo original, em que os eventos de Dimensão Fantasma ainda vão acontecer. Ou pode ser numa alternativa, em que Layla já está em 1992 e Toby já tem seu corpo físico. Por fim, outro filme que pode estar em outra linha do tempo é Next of Kin. Para mim, esse é o mais claro de ser. Gente, eu já falei no meu vídeo resumão a alta possibilidade desse filme estar no mesmo universo que os outros. E vou trabalhar com essa hipótese, mas considerando que ele está numa linha do tempo alternativa. Entenderam? Em todo esse vídeo, o que estou falando é que temos linhas do tempo alternativas, em que um ou mais filmes podem estar. Não quero insinuar que alguns desses filmes estão em outro universo, ou são um reboot. Continuando. Next of Kin é bem independente. Mas nele temos a presença de Asmodeus, que é o Toby. Bom, pessoas, nada impede que na linha do tempo original aconteceu os acontecimentos dos 4 primeiros filmes mais o Dimensão Fantasma. Toby adquiriu o corpo físico, originando uma nova linha do tempo. Nessa, os acontecimentos desses filmes se mantiveram. Mas agora, nessa nova cronologia, temos os acontecimentos de Marcados pelo Mal e Next of Kin. Bom, pessoas, acham muita loucura? Acham que todos os filmes estão na mesma linha temporal? Diferente? Comente e se inscrevam para fortalecer e divulgar esse conteúdo raríssimo em todo o YouTube. Eu quase não posto esse vídeo hoje. Então só esse esforço vale a sua inscrição e de todos os seus amigos, né? Tchau! Prophecy.